Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu quero falar o que mudou em mim depois de 2 anos de conversão. Bom, o ponto principal que mudou, eu acho que foi o orgulho, que foi na minha personalidade. Eu era uma pessoa muito orgulhosa e isso me levava a ter raiva das pessoas, eu ficava muito estressada, eu ficava muito nervosa e isso dificultava nos meus relacionamentos, tanto nas amizades quanto na família, até no trabalho, muitas vezes já me prejudicou esse orgulho. Então eu acho que foi isso que mais mudou em mim durante esses 2 anos. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, uma pessoa que escuta mais as outras pessoas e que pede desculpa se for necessário, porque a Bíblia fala que nós precisamos ter paz entre nós. O segundo ponto que eu acho que mudou foi a dependência emocional. Eu era uma pessoa que dependia muito das outras pessoas, né? Eu sempre quis estar no centro das atenções, eu sempre quis estar rodeada de pessoas, porque isso me fazia me sentir bem, me fazer segura. E no momento que eu me encontrava sozinha, era o momento que eu sentia solidão, eu me sentia um nada. Então eu necessitava de estar com pessoas. E isso é uma dependência emocional. Bom, o fato de eu ter tido essa dependência emocional foi uma cicatriz que gerou lá na minha infância, né? Eu fui crescida sem o amor de pai e a minha mãe precisou vir para o Japão. Na época eu era criança e eu entendia isso como um abandono. Eu passei a viver em outras casas com outras pessoas, então eu sentia necessidade de amor, de carinho, eu sempre dependi das pessoas com relação a isso. Então foi aí que eu buscava amor nas pessoas, eu buscava carinho e eu não encontrava. E a gente sabe que quando a gente coloca a nossa esperança, coloca a nossa confiança 100% nos seres humanos, né, no homem, é garantido que a gente vai se frustrar. Mas a Bíblia diz, tem um versículo que diz para nós buscarmos primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E foi isso que eu aprendi hoje em dia, que isso foi, na verdade, um aprendizado para mim. Eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei lá atrás. Então, eu agradeço muito a Deus, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Eu tô aqui contando esse testemunho, né? Pequeno testemunho que foi o que Deus fez na minha vida depois desses 2 anos de conversão. Então eu acho que dependência emocional é algo muito sério, que a gente precisa procurar ajuda para entender, a gente precisa se agarrar em Cristo, em Jesus, para que a gente consiga ser totalmente curado, totalmente restaurado, que foi o que Deus fez na minha vida. Então hoje eu consigo ficar em casa sozinha, eu consigo totalmente me sentir bem com a minha própria companhia, porque eu sei que eu só dependo de uma pessoa, que é de Jesus Cristo. Ele que tá comigo nos momentos que eu tô sozinha, no momento que eu tô limpando a casa, no momento que eu tô me preparando para ir pro trabalho, no momento que eu tô lavando uma louça, eu sei que Deus está comigo o tempo todo. Então eu não sinto mais aquela solidão, aquele vazio que eu sentia antes. Eu consigo depender assim totalmente de Jesus Cristo e consigo ficar em paz comigo mesmo. O que mudou em mim também foi a questão da ira. Eu era uma pessoa que ficava brava por tudo, tudo que me falava eu entendia de forma errada, tudo que fazia eu não gostava, eu era uma pessoa extremamente brava com tudo e qualquer coisa, a ponto de eu ter crises muito fortes de ira, sabe? Eu não pensava na hora de falar com as pessoas, eu totalmente me descontava, a pessoa às vezes não tinha nada a ver, a pessoa não merecia, mas eu falava aquilo que vinha na minha cabeça, aquilo que vinha no meu coração e acabava machucando as pessoas com essas atitudes.
Hoje eu consigo entender mais o lado da pessoa e se me falam algo que eu não goste, eu procuro ficar em silêncio do que eu falar com as minhas próprias palavras, aquilo que vem do meu coração. Então eu procuro sempre pensar na forma que eu vou falar, na forma que as palavras que eu vou usar, para que não seja palavras que não vão edificar a pessoa, que não vão fazer sentido. Ainda que sejam algo que eu não goste, eu prefiro ficar em silêncio do que ferir outra pessoa. Lá em Efésios 4:26 vai dizer assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Eu gosto muito desse versículo, porque antes, tudo bem, né, a gente ficar irado, mas o que não pode acontecer é a gente deixar que essa ira nos domine a ponto de fazer a gente pecar, né, que é a ponto da gente machucar outras pessoas, né? Então a Bíblia fala pra gente fazer as pazes, pra gente ficar em paz antes que seja tarde, antes que, sabe, aconteça algo pior, antes que uma grande amizade acabe pelo fato da gente ter ficado nervoso, ter falado coisas que não devia. Então eu gosto muito desse versículo. Eu lembro uma vez que eu tava muito irada, porque depois de um tempo, né, minha mãe trouxe eu e meu irmão juntos com ela para o Japão e nós fomos morar num apartamento novo. Porém, meu sonho sempre foi ter um quarto só pra mim, né? E quando a gente chegou aqui, naquele momento, naquele tempo, não foi possível ter um quarto só pra mim. E eu lembro que eu fiquei muito brava, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu irmão, sabe? Porque eu queria, porque queria, né? Eu era uma pessoa muito ingrata. E hoje, olhando para trás, eu vejo assim que foi de aprendizado, foi como lição. Hoje eu sou uma pessoa muito mais grata e eu agradeço a Deus pelo simples fato de eu estar aqui no Japão, por essa oportunidade de ter aparecido, porque eu sei que muitas pessoas têm vontade, têm curiosidade e sonham muitas vezes de estar aqui num país que é o Japão. Então, o fato de nós sermos descendentes, nós temos um propósito aqui, e isso é de grande, imensa gratidão. Então, eu olho para trás e eu falo, uau, quanta coisa Deus já fez na minha vida. Eu era ingrata, eu era, sabe, mas Deus fez algo na minha vida. Deus transformou a minha ingratidão por, sabe, ser grata por tudo. Assim, hoje eu posso ser grata por qualquer coisa, seja quando eu vou comer, seja quando eu vou passear, seja quando eu estou com a minha família. Então, tudo isso teve um sentido, né? E eu sou muito grata de verdade a Deus por tudo. E por último, eu quero falar sobre amor e perdão. Bom, antigamente, 2 anos atrás, eu não tinha um relacionamento bom com a minha mãe. O fato dela ter vindo para o Japão e nós termos ficado no Brasil, na minha mente, como eu falei, eu achava que sempre foi um abandono. Mas a partir do momento que Deus me ensinou sobre o perdão e eu passei a entender, eu comecei a ficar mais próxima da minha família. Deus nos aproximou de uma forma maravilhosa. Hoje eu não tenho problemas com a minha mãe, graças a Deus. O perdão, ele liberta, o perdão nos traz paz, nos traz alívio para nós mesmos. Então, eu acho assim que o fato de eu ter deixado o orgulho de lado, de eu ter me ensinado isso, eu conseguia perdoar, porque a gente não consegue perdoar quando a gente tem muito de nós mesmos. E quando a gente se enche de Deus, se enche da palavra, sabe, se entrega para Ele totalmente, a gente passa a ter os pensamentos de Deus, a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então a gente libera perdão porque a gente sabe que o Senhor, Ele nos perdoou, o Senhor nos amou. Então, nós precisamos retribuir, nós precisamos ser semelhantes a Cristo, né? E liberar esse perdão que muitas vezes nos aprisiona,
sabe, nos faz parar no tempo, nos faz ter ódio das pessoas. E não é isso que Deus quer para nossa vida, né? Deus quer que a gente viva em união, Deus quer que nós vivamos em paz com todos e que nós perdoamos os nossos irmãos, os nossos familiares, enfim. Deus é incrível, Deus é maravilhoso e é isso que Ele quer de nós. E por isso que eu liberei esse perdão. E isso só fez com que nos unisse mais, que nós não deixasse que o orgulho, que as coisas do passado nos separasse, né? Pelo contrário, isso nos fez ficar ainda mais forte. É isso que Deus quer. Vou ler um versículo que está lá em Colossenses 3,13, que vai dizer assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, assim como Deus perdoa a gente também tem que perdoar as pessoas. E é isso que Ele nos ensina e sempre vai nos ensinar. Então esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você não é inscrito e compartilhe que vai me ajudar muito, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe cada vida. Que Deus possa trazer muita paz, muita alegria no lar de vocês, que vocês sejam abençoados, que vocês sejam prósperos, porque quando a gente busca o primeiro reino, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo que a gente quiser vai ser consequência, porque o nosso coração, a nossa mente vai estar em Cristo Jesus. Amém? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!